A obra de William Crookes não poderia ser considerada uma comprovação científica do sobrenatural? Na sua opinião, por que grande parte do meio acadêmico ainda insiste em chamá-lo de uma fraude? Não é só a história de William Crookes. Todos os dias existem novas pesquisas que nascem no século XXI. Nós temos as pesquisas de William Crookes, temos as pesquisas de William Crookes, mas temos as pesquisas de muita gente. Temos as pesquisas de Alfred Russel Wallace, as pesquisas de Coronel de Rochas, as pesquisas de Gabriel Delany, de Camille Flammarion, as pesquisas que foram feitas por Leon Denis, de Alexander Aksakov, de Ernesto Bozano, de César Lombroso. Todos eles legaram um material muito interessante em áreas semelhantes à do William Crookes, que foi na área de materialização com a médium Florence Cook. Eusápia Paladino foi muito estudada por César Lombroso, por Ernesto Bozano. Meu Deus, viraram aquela mulher do avesso. Alexander Aksakov também estudou Eusápia Paladino. Eles têm material muito rico sobre isso. Mas não, se eu não quiser usar o do século XIX, não usa. Tem tanto material construído no século XX e no século XXI, não necessariamente na área da materialização, mas fenômenos novos, estratégias novas que o mundo espiritual utiliza para apresentar a realidade imortal, como as experiências de quase morte. Quantos pesquisadores materialistas estão debruçados sobre essa questão e realmente impressionados com as convicções que surgem de que existe realmente vida após a morte. Recentemente houve um documentário na TV fechada que falava sobre a imortalidade, com alguns casos de experiência de quase morte muito impressionantes. O caso de uma médica, o primeiro caso logo que era citado, de uma médica que viveu uma experiência de quase morte, ficou debaixo d'água parece que meia hora, quando não era possível que voltasse. Ela viveu uma série de experiências do lado de lá, inclusive teve a notícia de que o filho dela iria desencarnar, ainda jovem. Ela volta da experiência de quase morte, com a visão efetiva de que a vida continua, muda completamente a vida dela, ela toca a vida assim modificada, mas sabendo que o filho desencarnaria. E chega um certo momento, a desencarnação do filho vem, mas ela já estava preparada para isso. Então, são inúmeros os relatos. Tem pessoas no Brasil e no mundo inteiro pesquisando isso sem o viés religioso, e as experiências dessa natureza vão alargando a compreensão dentro do ambiente mais materialista que a gente pode ter, que é o ambiente da medicina. De dentro do seio da ciência materialista, vem brotando a certeza de que existe em nós algo que não é somente matéria e que sobrevive à morte. Essas experiências também se somam. E aí, voltando à pergunta que você fez, as universidades estão repletas de experiências de quase morte, mas a ciência oficial continua dizendo a morte é o final de tudo. O homem é só matéria. Então, surgem substanciais estudos o tempo todo, mas a humanidade tem resistência a tudo isso, porque isso implicaria numa mudança muito forte. E a razão pela qual a ciência é tão materialista é pelos séculos que a religião a oprimiu. Ela ainda está dando o troco dos 1.200 anos de opressão que ela sofreu. Então, ainda a ciência ficou muito resistente, ela tem pavor de tudo que for espiritual ou religioso. É por isso que ela é assim tão materialista. Mas esse negacionismo ele vai passar, porque o homem tem sede de espiritualidade. E a gente às vezes não percebe, mas o homem está cada vez mais sedento de uma palavra de esperança, de consolo. Tanto que a ciência e a filosofia fecharam as portas da religião e o homem, desesperado por uma mensagem que pudesse consolá-lo, criou uma porta nova que não existia, chamada autoajuda, para, através dessa porta que não é religiosa, encontrar paz e consolo nos seus momentos de dor. O homem tem necessidade de algo de espiritual. E é essa sede absoluta do Criador
que vai fazer com que a ciência devagarinho vá se dobrando na direção da compreensão sobre tudo isso. E os experimentos de William Crookes e de todos os demais pesquisadores que foram feitos vão gradativamente sendo reconhecidos como verdadeiros, porque a rainha Vitória, ela tinha experiências mediúnicas dentro do Palácio de Buckingham. Então, na verdade, não era só William Crookes que pesquisava, havia muita gente que também sabia dos fenômenos espirituais. E a humanidade vai devagarinho fazendo esse movimento. É que a gente, como tem a existência muito curta, não percebe, mas nós já estamos no século XXI promovendo um processo de deflexão do momento inicial, em que o materialismo estava tomando todos os espaços das academias. Hoje, já começa a surgir os primeiros movimentos na busca da espiritualização novamente da ciência, na tentativa de encontrarmos o ponto de equilíbrio que a gente perdeu.